Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje é dia 15 de outubro de 2024, nós estamos estudando o livro Libertação, hoje capítulo 4, Uma Cidade Estranha. Então, vamos aprender mais um pouquinho hoje sobre o que acontece do lado de lá, né? Então, nós vamos pedir para a nossa irmã Malu fazer a prece de abertura e, na sequência, a gente começa a leitura do estudo do nosso capítulo 4. Sejam todos bem-vindos, obrigado mais uma vez. Cícero, é contigo agora. É que você falou Malu. Cícero, desculpa. Ele estava pensando que eu fazia a prece. Então, foi. Vocês estão muito próximas aí, eu confundia. É por causa da região, né, Roberto? Faz sentido. Ribeirão ali, ó. Geograficamente. Então, vou fazer o seguinte: a Malu fica com a oração de fim, tá bom, Malu? Assim, vocês não vão brigar, que vocês estão pertinho aí. Então, vamos lá, Cícero. Obrigado, vamos lá. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus, tentar desligar-nos dos problemas do dia, dos tumultos, da velocidade, e nos conectarmos agora com todo esse pessoal que vem nos ajudar a estudar, a aprender, e que a gente consiga se conectar com o bem maior, com o saber maior, com a intuição positiva, com a energia positiva e com toda a aprendizagem que está nos esperando. A mensagem que vem é que a oração é a nossa principal comunicação com Deus. Então, que a gente sempre se lembre disso. Conversar com Deus é orar. Não é a reza decorada, não. É bater um papo, é conversar. Então, a mensagem de agora é que a gente se permita conversar com os saberes, com os ensinamentos que vão chegar até nós nesse próximo capítulo. E que a gente saiba também executá-los. Porque, como a gente escutou hoje, eu e Cláudio, não basta estudar. A gente tem que aplicar. Então, que a gente saiba aplicar tudo o que a gente está aprendendo. Exercitar tudo o que a gente está aprendendo. Para um bem maior. Que nossos estudos hoje sejam abençoados e que assim seja. Que assim seja, gratidão pela oração. Que assim seja. Muito linda, hein? De coração, né? Então, vamos começar o capítulo 4, né? Quem tiver o livro aí. Quem chegou agora foi a Rosana, seja bem-vindo, a Zezé, o Edmur e o João aí. Sejam bem-vindos. Vamos começar, então. Vou colocar o som, tá? May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be true.
No dia imediato pusemo-nos em marcha, e respondendo-nos às arguições afetuosas, o instrutor Gúbio informou-nos de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Técnico em missões dessa natureza, informou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vastos domínios de sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagens farta e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Mas o que mais contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito que teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua. Lembrando a selva escura a que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, qual a mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes e incapazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo vencidos de fadiga singular, e Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente por ato deliberado de nossa vontade, não deve reagir contra as baixas vibrações deste plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descem a operar num imenso lago de lodo para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com as substâncias do charco, sofrendo-lhes com paciência e coragem
a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes desta região menos feliz. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar quando, na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados ignorantes do próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloy estirou-se ofegante, e não obstante experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose silencioso e palidíssimo. Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco sentimos-nos pesados, e tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne, porque embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Uau! Seu microfone, Roberto. Esqueci dele. É verdade, obrigado. Então a gente já viu que no capítulo anterior, a Matilde, né, já tinha pedido para o Gúbio, para o Eloy e para o André, para eles fazerem essa incursão nas Furnas lá, para buscar tentar o contato com o Gregório, né? Então a gente vê que eles vão começar a se adentrar nessa região no núcleo da Terra aí, né? Falar. Eles vão para essas regiões de descida, né? Se aprofundando nas regiões de domínios da sombra. E é um lugar sombrio, tem uma vegetação sinistra, tem alguns pássaros que estão agoureiros, né, que são sinistros aí, de grandes tamanhos. Então tem uma situação bem complicada lá, que eles estão se adentrando nessas regiões mais pesadas, vamos dizer assim, né? Depois a gente vê que eles atingem esse grande império de inteligência perversa e atrasada, que são anexos aos círculos da crosta. Então eles começam a inalar essas substâncias, esses fluidos viscosos, né? E começam a se adensar para poder conseguir conversar mais próximo com as pessoas que estão nessas regiões. Mas as
para que eles possam ser visualizados também, né, por essas pessoas, né? Então eles começam que nem se estivesse usando um escafandro, voltando ao plano como eles tivessem o corpo de carne ainda, né? É uma situação bem pesada para eles. E eles começam até, dependendo do momento, a passar por uma metamorfose, né? E ficam realmente bem cansados e desequilibra um pouco a absorção essas substâncias espessas que eles estão digerindo aí para poder, absorvendo pelo corpo, né? O perispírito lá, para poder se adensar. A princípio, o que a gente está vendo no começo aí é essa história, né? Eles vão estar como fala no finalzinho que a gente terminou de ler, né? Como se fossem obrigados a envergar, né? A vestir inesperada armadura. Então, estão se adensando para poder serem vistos por essas entidades que estão começando a se manter esse contato aí em busca mais para frente do Gregório, né? Vamos se encontrar com ele lá na frente. Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Vamos lá, Cláudio. Nada de muito diferente do que você já falou, Roberto, mas fazendo de novo um relembrar que eu considero importante, que as incursões, vamos chamar as aventuras de André Luiz, elas acontecem dentro daquele plano que é já um plano que é um plano denso, né? É um plano do umbral. Isso daqui que eu estou falando novamente é para a gente lembrar e tomar cuidado com aquela percepção que a gente costuma ter de que o umbral é algo assim separado de tudo e, né, que é uma coisa mais parecida com outras doutrinas, né, onde você tem 3 ou 4 pontos no máximo lá, o céu, o inferno, o purgatório e a carne, né? Na verdade, é um contínuo. Está tudo misturado, né? Oi? Está tudo misturado. É tudo misturado. E aí está o ponto interessante de ser percebido. André Luiz e o grupo dele já estão em um padrão energético mais sutil. E para que eles possam atender aquele pedido de auxiliar, no caso, o Gregório, né, especificamente, eles precisam fazer um exercício que a gente talvez possa até pensar em algo similar que pode acontecer conosco em situações encarnados especificamente. Descer a essas profundidades, ainda que seja penoso, ainda que seja complicado, ainda que seja necessário vestir certas, chamam aqui de armaduras, ou de escafandros, ou de fantasias externas, para que a gente possa ser visto, ouvido, entendido por aqueles que a gente quer auxiliar. Então, eles se densificam. Ao se densificar, eles padecem, porque é um mergulho numa área da qual eles já não estão mais acostumados, já se afastaram há bastante tempo. Agora, lembre-se que se afastaram há bastante tempo, mas todo esse tempo que eles se afastaram, eles estavam percorrendo um umbral, em diversos pontos casos de socorro, situações similares em termos de aspecto, etc. Tal. Então, tudo isso já foi percorrido por eles. Aqui, agora, o André Luiz está descrevendo uma situação ainda mais dramática, uma proximidade maior ainda, num nível extremamente denso.
descreve com uma série de detalhes aí da vegetação, dos animais, do comportamento dos espíritos das almas que estão por ali, etc. Tal. Mas, de novo, eles não fizeram uma viagem enorme para algum lugar, um outro planeta, por exemplo, uma outra órbita, por exemplo, uma outra dimensão extremamente distante, nada disso. Foi uma excursão que foi descendo. A metáfora de descer aí significa o aspecto realmente de ficar mais denso. E ficar mais denso para quê? Para que haja a possibilidade de um auxílio direto. Eles se socorrem, a excursão se socorre e se mantém, digamos assim, oxigenada, entre aspas, através da ligação em oração. Perdão. A oração é que mantém eles ainda ligados, vamos dizer, à essência já mais sutilizada deles. A única comunicação que eles vão conseguir é através da oração, né? Para se equilibrar e se manter. Porque eles estão extremamente densificados. Repito que isso é uma passagem diferente de todas as outras que nós vimos. Nós vimos coisas parecidas. Mas dessa vez, André Luiz está descrevendo uma coisa bem dramática. A simbologia do escafandro, por exemplo, André Luiz já havia usado em outras passagens lá atrás, você se lembra? Sim. Que é a condição, digamos assim, de alguma proteção ao perispírito para que ele não seja completamente contaminado por aquela poluição toda, né? Aqui o escafandro tem também o símbolo de ser uma veste que os demais, que estão extremamente densificados, extremamente em vibração ruim, possam vê-los. É como eu estava falando, não é incomum os atos de caridade aqui na crosta exigirem dos indivíduos que vão praticá-los que eles se, digamos assim, não se comportem exatamente, mas que não se mostrem de uma maneira tão superior que aqueles que vão receber essa oferta de caridade não sejam capazes de vê-los, de compreendê-los. Então, existe essa necessidade de, quando a gente vai ter contato e pretende levar algo de bom para um outro grupo de pessoas encarnadas mesmo, né? E a gente precisa se fazer ser visto, ter como estabelecer diálogo, tal, a gente precisa ter de certa maneira, criar uma densificação maior no nosso corpo. É interessante isso, né? É verdade. Muito bom. Você queria falar? Sim, é que tudo isso me lembrou uma experiência minha, de longa data, claro. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu precisei aprender a dirigir, e a minha irmã estava com diagnóstico de epilepsia, e foi recomendado que a gente fosse a um centro espírita. Mas, antes de tudo mais nada, para quem não sabe, eu sou espírita, assim, de nascença. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe se conheceram na mocidade espírita. Então, assim, a gente tinha costume, já tinha... Estava bem com isso. E aí eu ia com a minha irmã no centro espírita e lá era um médico que dirigia. E ele falou, você é médium.
Mas eu tinha 15 para 16 anos. Já estava dirigindo contra a lei, né? E eu falei, bom, então tá. E aí, faço o que com isso? Né? Aí ele falou, faz o quê? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos começar a trabalhar. Daí ele sugeriu um trabalho de desobsessão. Eu falei, mas eu estou obsediada? Não, você vai trabalhar a desobsessão. Eu falei, não posso falar o que eu pensei, mas então tá, então vamos. E aí a gente fazia algumas meditações, eu não sei explicar o que era. Eu sei que a gente saía, todo mundo junto, e ia para alguns andares, superiores ou inferiores, mas não é no sentido de terra e inferno, não, é vibração mesmo. E na questão da desobsessão, ele falou, você tem como trabalhar a desobsessão, só que você tem que aprender a trabalhar a desobsessão. E aí, na sequência, estou resumindo, tá? Na sequência, a gente fez eu vou chamar de viagem, porque era uma meditação onde a gente ia para alguns lugares. E André Luiz descreve muito isso. E eu me identifico muito com isso. E a gente ia para alguns lugares melequentos, sabe? Verdegosos, musguentos, que as coisas colavam na gente. E aí você tinha que ter uma roupa. Gente, eu tinha esquecido de tudo isso. Eu fui lembrar de tudo isso quando eu tive Covid. E entrou um cara todo paramentado, né, com aquele macacão, máscara e não sei mais o quê. Falei, cara, estou no umbral. Aí eu me lembrei que eu tinha ido e o que é que eu tinha visto e sentido. E é o que o Cláudio falou. A gente tem que descer, entre aspas, tem que... eu acho que é o exercício da humildade, da caridade e da solidariedade que faz com que a gente vai e volta. A gente não volta intacto. A gente volta sempre Melhorar. não é só melhorado. É assim, você volta melhorado, mas você volta com alguma coisa para ensinar. É renovada. É renovado isso, mas você tem que ensinar, você tem que passar. Sabe? Você tem que transmitir aquilo. Porque a gente não está sozinho, nem em relação aos umbralinos, entre aspas. Detesto etiquetar as pessoas. Se as pessoas estão lá, elas têm a ver com a gente, e a gente tem a ver com elas. Então, se a gente detecta isso, a gente tem que trabalhar isso junto. Não tem jeito, é junto. É o que a Lúcia Galvão falou hoje. A gente é um, vira 2, vira 3, vira 4, e volta a ser um. A gente é um. Ai, gente, é isso. Então, tá bom. Isso aí. A Valéria queria falar também, né? Então, eu, na verdade, comecei com os estudos efetivos do Espiritismo justamente na pandemia, porque o centro ofereceu o curso online e eu pude fazer. Só que muito antes disso, eu já tinha, assim, me acontecido várias coisas. E eu tinha umas pessoas lá onde eu trabalhava que eram espíritas que sempre me ajudavam, assim, a me esclarecer. E uma delas, tem uns 10 anos já que aconteceu, foi que hoje eu sei que foi, assim, um desdobramento semiconsciente, né? Logo no começo do sono, eu me vi num lugar desse cheio de lama, eu e mais uma outra pessoa, só que a gente estava iluminada, de roupas limpas, e a gente era assim, vamos dizer que tinha uma certa luz.
E a gente estava lá procurando alguém, eu especificamente. Era um lamaçal e eu vi assim, como se fossem umas pedras. E de repente aquelas pedras começaram a se movimentar, mas não eram pedras, as pedras se movimentavam, era assim a parte de cima da cabeça das pessoas que saíam assim daquela lama. E a pessoa que estava comigo falou: "Você já encontrou?" Falei: "Não, eu não estou conseguindo ver aqui." Ela falou assim: "Vamos logo, a gente não tem muito tempo para ficar aqui." E eu não sei se eu encontrei a pessoa ou não. Só sei que no outro dia eu tinha a sensação nítida, inclusive, do cheiro ruim que tinha lá. Não digo que fosse um lugar tão feio que nem esse que descreveu aqui no livro, mas era um lamaçal e a gente estava lá procurando uma pessoa. A verdade é que eu nunca mais esqueci desse lamaçal e que eu morro de medo dele. Então é um aprendizado mesmo, né? Porque todo dia a gente vai se melhorando para ver se evita de depois, na partida, a gente cair lá naquele lamaçal. Boa experiência aí, que nem a Deb falou aí. Ah, É bom desculpa, compartilhar as experiências. Roberto, mas olha, Valéria, medo não, tá? Depois a gente pode conversar mais. Não, tudo bem. A gente assim faz de tudo para evitar a situação, né? Sempre procurar se melhorar, isso que é a verdade. Quem levantou a mão foi a Malu agora. Fala, Malu. Então, eu só queria falar uma coisinha bem pequena que está aqui no texto, que eu acho muito, muito importante, que é a oração. A oração de agora em diante, quando está nesses trabalhos que foram amplamente comentados, a oração perdi aqui agora. De agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que possa voltar ao normal, aos dons luminescentes, na forma que eles poderiam, que eles são realmente, poderiam se apresentar, né? E aqui também quando diz que a capacidade de renúncia é indispensável para um trabalho desse, né? Capacidade de renúncia a fim de alcançar os objetivos, que é ajudar, né, essas pessoas. Então, assim, queria só deixar a oração, quando estamos nesses trabalhos, que não são só lá o André Luiz com essa equipe desencarnada e tal, mas a gente tem os nossos trabalhinhos, né, proporcionalmente menores aqui, nunca esquecer da oração e ver que a gente tem que ter um pouco de renúncia para fazer alguma coisa em benefício do próximo. Senão, a gente deixa para lá, né? É isso mesmo. Só isso que eu queria complementar. Muito bom, Malu. Obrigado. É isso aí, Malu. Roberto, só mais um pequeno detalhe também rápido. Chama atenção também para uma série de coisas que o André Luiz descreve, buscando em pensamentos e ideias e tradições passadas, antigas. Ele pega desde Dante Alighieri, ele fala de duendes, ele fala de monstros, ele fala de uma série de símbolos que, de novo, é bom a gente lembrar que são fabricações absolutamente humanas. Aquilo tudo que assusta tanto, inclusive a Valéria se assustou, a Cissa estava descrevendo, são todas fabricações humanas. Eu não estou falando que é a fabricação da Valéria e da Cissa. A penetração nesses lugares é a penetração num local onde as formas pensamentos que prevalecem são formas pensamentos, portanto, formas pensamentos de humanos, né? São formas pensamentos daquele grau de criatividade e de densidade, de negatividade e de peso, porque as mentes que estão ali mergulhadas, elas têm esse conteúdo para oferecer. Só isso. Muito bom. Eu vou colocar aqui um vídeo
e falar um pouquinho dessa imagem logo no começo, onde ele vai falar desse fumo cinzento que cobriu o céu em toda a sua extensão. Depois, a segunda imagem vai falar um pouquinho desses trajes bizonhos rústicos, né, que conduziam as pessoas a lutar e a ferir, né, esse ambiente pesado. E depois ele vai fazer uma reflexão aí mais para frente desse trecho que a gente estudou, então. Tá bom? Então, vou dar umas intervaladas aí. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão, e vocês estão vendo aí uma descrição em imagem do projeto Imagem, e isso é um pouco do que André Luiz está citando. E essa imagem vai ficar aí enquanto nós vamos lendo o texto. A flutuação, os advogados ainda não perceberam, não se deram conta disso, mas o inventário não vai. Aí está uma das descrições destas cenas feitas pelo projeto Imagem. Seres bizonhos, rústicos, roupas feias, carregando armamentos de agressão, seres que tinham uma aparência grotesca. Avançamos mais profundamente, mas uma inesperada armadura. Esse é o padrão do mundo inferior próximo da Terra. Os fluidos são densos. E André Luiz, que já estava há mais tempo afastado dessa região, agora tem que inalar essa atmosfera pesada, e essa inalação vai se transformando em um corpo denso também. Para que pudessem se ver ali atuando, eles estariam precisando vestir-se do lodo onde iriam trabalhar. É esta a orientação do instrutor Gúbio para ele e para Eloy. Eloy não aguentava muito, ficou caído lá. André Luiz disse, eu vou imitar o instrutor, eu vou ficar firmão aqui, vou aprender a me conter. E ele, Gúbio e Eloy agora vão se tornar visíveis por todos os espíritos que ali estão. Mas o Gúbio diz a eles, a nossa única capacidade de expressão agora será através da oração. Nós não poderemos mais irradiar nossa luz até que chegue o momento adequado. É o que ele disse. Resumindo, é o que todo mundo colocou os seus pontos de vista aí e argumentaram sobre o que foi falado. Então, só para finalizar esse assunto aí. Mais alguém queria colocar algum ponto de vista, alguma experiência? Que nem a Deb falou, se as experiências ela acha interessante que sejam comentadas também, né? Também acho que vale a pena. Então, vamos continuar aqui nosso capítulo aí. Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente para que prosseguíssemos. Seríamos auxiliadores anônimos, pois não nos convinha, por enquanto, a identificação pessoal. Eloy o questionou se isso não seria mentir. Gúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso, recordando do texto evangélico, que recomenda que não saiba a mão esquerda o que dá a mão direita. Aquele era o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Naquela cidade sombria trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achávamos.
e se erguêssemos bandeiras provocantes naqueles campos nos quais 95% das inteligências se encontravam devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa seria estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas por ali padecem amargos choques de retorno à realidade sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. E para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento ali é inapreciável. Questionei então se havia um governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto aquele. Gúbio atenciosamente me respondeu: Como não, André? Qual ocorre na esfera carnal, a direção deste domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa de inqualificável impiedade que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis a que se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Eloy, agora semi-apavorado ante os compromissos que assumíramos, questionou por que Deus permitia semelhante absurdo. E Gúbio, longe de perturbar-se, replicou que era pelas mesmas razões educativas através das quais não aniquilava uma nação humana quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeava guerras cruentas e destruidoras. Mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma para que aprendesse a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. E de período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. Mas isso significa então, Sr. Gúbio, que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, Somos todos nós, André, quando nos desviamos impenitentemente da lei. Já perambulamos por estes sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas, e de antemão conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros guindados à altura não mais identificam nestas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia é forçoso observar que o pântano invariavelmente é uma zona da natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gúbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito no trabalho a desdobrar-se. Erguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação se tornou difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação que em qualquer constrangimento íntimo não nos esquecêssemos da prece.
era daquele momento em diante o único recurso que estava ao nosso dispor, a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de abastecimento psíquico. E qualquer precipitação poderia arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo aos dos espíritos infelizes que era de nosso desejo auxiliar. Gúbio salientou que tivéssemos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembrou-nos de que aceitávamos aquele encargo daquela hora, não para justiçar, e sim para educar e servir. Adiantamo-nos caminho afora como se fazia possível. Em breves minutos penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sorte. Rostos horrendos contemplávamos furtivamente a princípio, mas à medida que varávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública repletos de quadros deploráveis desfilaram aos nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob o nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Senhor Gúbio, esse quadro é surpreendente. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impõem tão flagrante decadência da forma? Então agora a gente está vendo que eles tinham que, quando eles se adensaram, né, eles teriam que auxiliar esses irmãos aí anonimamente, né, sem mostrar a luminosidade, nada, né. E o Eloy ainda chega a falar assim, mas por que que nós... Isso não seria uma forma da gente estar mentindo, né? E aí o Buber fala que tem um texto no Evangelho, né? Que fala assim que a mão não saiba a mão esquerda o que dá à direita, né? Então, às vezes a gente tem que fazer algumas coisas para poder não chamar tanta atenção, não alardear tanto, né? Essa é uma parte do que foi falado aí. Depois tem todos esses... eles viram que tinham bastante gente em condições bem pesadas, realmente, né? Nesse caminho que eles estavam passando aí. E foi reforçado aí por eles, né, que a prece, eles não deveriam esquecer da prece. Era o único recurso que eles dispunham a fim de se mobilizar das reservas mentais e superiores. Que deveria ter o Cristo aí como manter as vibrações elevadas para não cair no mesmo desequilíbrio mental, o projetar, né, arrojar-se nos estados primitivos como esses irmãos estavam nessa situação, onde já foi falado que praticamente 95% que estão lá estão nessa situação. E a gente vê que mesmo em lugares tão pesados ainda existe gente, pessoas, equipes que estão trabalhando, seria mais ou menos esses 5% aí para ajudar esses irmãos à medida que um ou outro acaba se pedindo ajuda, ou quer sair desse sofrimento. Porque, na verdade, é um ambiente bem pesado e a gente vê que realmente alguns irmãos não aguentam a pressão que vem de cima, né? Eles colocam uma pressão de hierarquia muito grande também
Então a gente vê que tem pessoas que não aguentam muito essa pressão. Na hora que você estende a mão para eles, eles acabam sendo acolhidos e vão conhecer a nova realidade da vida verdadeira que tem que seguir dali para frente, né? E não ficar vivendo nessas zonas infernais aí, como estão todos adensados aí por sintonia, né? Sintonia, o pensamento que eles têm ainda, né, voltados a essas afinidades que eles têm, né? Então, é isso aí. Fala aí, Cláudio. A grande pergunta. Mas por que Deus permite isso? Essa pergunta é feita diversas vezes aqui, mas como assim? Peraí, mas como é que pode uma coisa dessa? Como é que isso pode existir? Como é que isso pode acontecer? E Gubbio menciona que isso não é só lá, isso na crosta também acontece, e isso é o método divino para que haja a construção, a autoconstrução da, digamos assim, da salvação ou da melhora dos indivíduos. Essa situação de extremo padecimento, porque embora pareça que fala, bom, então tem os gênios do mal ali, etc e tal, eles talvez convivam ali numa situação harmônica, tal, não tem harmonia. Aquilo lá é uma região de plena desarmonia e incômodo permanente. Essas sensações de desarmonia e incômodo permanente são curativas sob o ponto de vista de que os envolvidos começam a esgotar, na sua percepção dessa coisa, começam a esgotar aquele desejo de se manter com aquele pessoal, com aqueles pensamentos, etc. E tal. É uma forma de cura. O projeto divino prevê que isso possa acontecer, como é dito aqui, temporariamente, para que hajam essas oportunidades do autodespertar. E, nesse sentido, o Gubbio, inclusive, faz um alerta importantíssimo aqui de novo. Não estamos aqui como juízes, lembrem-se disso. E sim como auxiliares. Porque uma das primeiras sensações que a gente poderia imaginar, nessa escorregada para o mesmo patamar desse local deles, seria a tentação ou a vontade de serem juízes de certas coisas que estão assistindo. Uhum. Né? E ele fala, não, vocês têm que lembrar que vocês não são juízes. Vocês não estão aqui para fazer julgamentos, vocês estão aqui para auxiliar. Eu acredito que essa é uma diferenciação bastante complicada para nós encarnados nos tempos atuais. A gente tem uma vontade enorme de julgar, de ser juiz, de apontar dedo, de falar, olha, encontrei o erro, encontrei o culpado, encontrei o responsável. Né? Todas essas coisas são bastante naturais para nós e nos momentos atuais que nós estamos vivendo, com as situações todas que estamos vivendo, né? E seria bom que a gente conseguisse dosar essa condição de perceber o problema. Quem que tá pitando? A Yoshi está com o microfone aberto, está dando interferência aí. Não, eu queria falar. Aí, obrigado. Um apito estranho que ela acho que está recebendo chamada do celular dela. Então, retomando, é uma coisa que precisa ser pensada no sentido da dosagem, né? Perceber uma situação dramática, uma situação da injustiça, que é muito comum nos dias de hoje, é uma coisa. Tentar fazer o papel do julgador, do juiz, ou do sujeito que vai fazer a correção na interferência,
É outra coisa bem diferente e não recomendável. O recomendável é você estar disposto a ajudar. Um mixing aí mental para raciocinar complicadíssimo, porque também não é se afastar da injustiça, falar não tenho nada a ver com isso. Você se lembrou lá da nossa conhecida. Não é meu parente, não é meu amigo, o que eu vou fazer lá, né? Assim se lembrou da Helena Galvão. A Helena Galvão hoje falou uma coisa assim muito importantíssima nesse aspecto, que é o seguinte: somos todos um. Não é porque a Helena Galvão falou, ela lembrou disso daí. Isso aí é dito no Evangelho desde das primeiras palavras do Evangelho, isso é dito por todos os espíritos iluminados. Nós não somos indivíduos apartados, nós somos uma humanidade, e a gente tem que trabalhar por por essa humanidade. Agora, todos estejam em equilíbrio, todos estejam em harmonia, né? Então, agora, olha como é difícil para a gente, porque a gente vê a injustiça, a primeira tendência qual que é? É ir lá fazer justiça. Para ir lá fazer justiça, precisa ser juiz, o julgador, o papel de julgador. Né? E, na verdade, os espíritos nos falam, cuidado, não é isso. Nós não estamos aqui para fazer papel de juízes, e sim para fazer papel de auxílio. Auxiliar não significa julgar alguém ou apontar o dedo para alguém. Fala assim. Tem uma pergunta que até fez parte do que a gente viu da Galvão, que é assim: por que Deus permitiu a Covid? Então, esse texto inicial que a gente leu, ele explica muito, sabe? Ele esclarece muito. Por que não é Deus que permite a Covid, né? Nós estamos vivendo e construindo o nosso futuro diante da nossa própria consciência. Ou seja, o Deus não é culpado. Deus nos ofereceu os instrumentos. Os instrumentos estão ali. E a gente está usando. Está usando certo? A construção é livre pelo bem ou pelo mal. Exatamente. E aí, aliás, é bem lembrado mesmo, porque é bastante similar. E ela conta depois na narrativa que ela está fazendo aí da grande pergunta, né? Aqui é feita, por que Deus permite? Ela faz depois ela conta uma outra história. Porque não foi só a Covid, né? Por que Deus permite tanta... Então, e aqui é mais uma vez explicado, ela também deu uma outra metáfora interessante, que eu não vou contar agora para não estender muito tempo, que já está bastante estendido, mas é bem assim. O planejador, o criador, ele nos ofereceu todas as condições, inclusive aquela da liberdade para que a gente as utilize da melhor forma, porque só assim é que o aprendizado vai ser realizado. Digamos, num delírio meu, se ele resolvesse interferir, o aprendizado não aconteceria. Portanto, não seria uma boa atitude. E a gente aprende com os erros também, né? Então, exatamente. E muitos espíritos, né, Roberto, precisam errar muito para conseguir aprender, que é o que está sendo explicado aqui pelo Gúbio. Isso mesmo. Uma brincadeirinha para descontrair. Feliz Dia dos Professores para Deus. É isso aí. Mais alguém quer comentar? Eu vou colocar, então, só uma reflexão desse trecho aí, a gente já finaliza, então, esse
capítulo aí. Vamos lá, peraí. Ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagrante, tão evidente decadência da forma? Que absurdo isto aqui! Que coisa! Nós estamos num ambiente tão degradado. Por que motivo todo mundo aqui é meio assim pancado das ideias, meio mutilado, meio feio, faltando pedaço? Por que motivo? Que causas estariam impondo esta situação? Só que ele tem que falar baixinho. Tem que falar a coisa bem suavemente, porque vocês viram que no começo ninguém estava dando muita bola para eles, mas na medida que eles foram entrando na cidade, aqueles rostos estranhos, horrendos, ficavam assim agressivos, iam olhando com rispidez, como o que vocês querem aqui, quem vocês pensam que são, o que vocês estão querendo vir fazer aqui, vocês são estrangeiros, vocês são estranhos, quem são vocês? Eram observados, como diz André, com uma atitude agressiva. É assim. Por que será? Não é mesmo? Nós vamos ver agora que eles estão indo para essa cidade encontrar-se com alguém. E não são os transeuntes de aspecto miserável que eles querem encontrar. Eles vão encontrar com o chefe, aquele sátrapa, o ditador daquela região, aquele juiz poderoso. Mas isso vai ser daqui a pouquinho. Então, vamos ver como é que vai acontecer esse encontro aí com o Gregório, né? Vai estar lá no finalzinho. Alguém quer ainda comentar? Então vamos lá. Milhões de pessoas depois da morte encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e nem os pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior através dos efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos nos arquivos da nossa própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem onde se encontre. A criatura na terra por onde peregrinamos ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além do túmulo. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia à maneira da tartaruga dentro da carapaça. Ela sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. Em razão disso, as almas decaídas, no impulso de revolta contra os deveres que nos compete a cada um, nos serviços de sublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Mas não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? A mesma lei do esforço próprio funciona igualmente aqui, André.
não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhe são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. E até que resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. Calou-se Gúbio, evidentemente constrangido pela necessidade de não acordarmos demasiada atenção em torno de nós. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos subhumanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Incontáveis tipos que interessariam de perto a criminologia e a psicanálise vagueavam absortos sem rumo. Exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar, passavam por nós aos magotes. Plantas exóticas desagradáveis ao nosso olhar ali proliferavam, e animais em cópia abundante, embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transformara em duendes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Após a travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. O instrutor, todavia, esclareceu em tom discreto para que eu guardasse as perguntas intempestivas no momento. Estávamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumprisse ali dolorosa penitência regenerativa poderia ser considerado inteligência subhumana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentavam-se naqueles sítios em posição infraterrestre. A ignorância por ora não lhes conferia a glória da responsabilidade. E em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecíamos na crosta. Eles situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como aquela. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal. E éramos todos responsabilizados pelas forças superiores que nos governavam
quanto ao tipo de influência que exercêssemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. E com respeito aos espíritos que se mostravam naquelas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações da anormalidade a que todos somos conduzidos pela desarmonia interna. Gúbio falou que nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podíamos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo. O glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo em que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de porco arrojados ao solo, à maneira de grandes vermes. A mulher que se habituou a mercadejar com o vaso físico, olvidando as sagradas finalidades da vida, apresenta a máscara triste sem sair da carne. Ali, porém, o fogo devorador das paixões aviltantes revelava suas vítimas com mais hedionda crueldade. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui a centenas casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda a patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Quem cura nestes lugares, André, há de ser o tempo com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviços de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiem na obediência aos imperativos da lei, inspirados pela boa vontade. Alguns transeuntes repulsivos ombrearam conosco, e Gúbio considerou prudente silenciar. Notei a existência de algumas organizações de serviços que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuas e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. E por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, cuja existência percebia-se distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Para os homens da Terra, André, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? E o porquê, Sr. Gúbio, em geral, nós vemos tanta ociosidade neste plano? Quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, qual se fossem lampreias insaciáveis no oceano do oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com o desvario dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente
residem ainda na esfera dos homens comuns, e por isto perseveram apaixonadamente o sistema de furto psíquico dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente a rua íngreme e em pequeno planalto que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com o das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio acentuado à dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza com todos os característicos de um templo. E o orientador confirmou minhas impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Enquanto nos movimentávamos, admirando o suntuoso casario em contraste chocante com o vasto reino de miséria que atravessáramos, alguém nos interpelou descortês. Era um homem alto de nariz adunco e olhos felinos, com todas as maneiras do policial desrespeitoso. Questionou o que fazíamos ali. Gúbio lhe esclareceu que estávamos à procura do sacerdote Gregório, a quem estávamos recomendados. O estranho pôs-se à frente, determinou que lhe acompanhássemos às passadas em silêncio e guiou-nos a um casarão de feio aspecto. E num tom seco, após apresentar-nos a um homem maduro envolvido em longa e complicada túnica, disse que era ali e retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos desconfiados de fera surpreendida e interrogou. Vieram da crosta há muito tempo? Sim, senhor Gregório, e temos necessidade de auxílio. E já foram examinados? Não. Quem os enviou? Certa mensageira de nome Matilde. Não sei quem seja, todavia podem entrar. Tenho serviços nos mistérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção antes de admitidos ao meu serviço. Gregório não falou mais nada. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demandamos porão escuro, e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente e indefinível. E aí aparece Gregório, né? No finalzinho aí. Pessoa bem. Então eles passam por um ambiente bem pesado aí. Realmente, onde tem várias situações que eles estão caminhando aí, né? E acabam chegando num lugar que era tinha um palácio, algumas coisas totalmente diferentes do que eles estavam vendo até agora. Onde tinha
essas liteiras, né, que são aquelas onde o pessoal ia sentado, os escravos naquela época lá carregavam as pessoas, que nem fala que há 200 anos atrás, né, nas cidades do Oriente aí, e essas carruagens, então, eles estavam vivendo lá naquela época ainda bem remota ainda, né? E aí o Gregório fala que, quando ele fala que a mensageira era Matilde, ele se fez ele sabia quem era Matilde, né? No fundo. Mas ele se fez de desconhecido lá e falou que iam ser atendidos nos próximos dias aí, né? Eles iam ser acompanhados pelas pessoas da equipe dele lá, e foi levado para um porão escuro lá. Aí vão ser as cenas dos próximos capítulos, né? Mas a gente vê que nesse ambiente aparecem muitas pessoas ainda em estado, como ele fala aqui, subhumanos, né, de inteligências subhumanas. Essas inteligências ainda são aproveitadas pela própria natureza do desenvolvimento de toda a evolução, onde as pessoas ainda passam por situações bem constrangedoras aí para conseguirem atingir o estado humano realmente, né, como seria na verdade. Alguém quer comentar alguma coisa? Tem um negócio que ele fala aqui da ociosidade do plano, né? Eles interferem muito no plano terreno. O João quer falar? Não, eu ia comentar que eu estou vendo uma imagem, uma cena, não sei se eu estou interpretando bem o que nós estamos vendo, nesse final, de que eles, vamos dizer, entraram no covil do lobo, né? Chegaram ao Gregório. E não sei se eu entendi bem ou não, mas a sensação que eu tive é que o André está meio receoso, assim, meu Deus, será que eu vou ficar preso aqui, vim para uma missão, eu tenho a oração como meu escudo, como a minha proteção, mas eu senti um pouco isso, talvez na leitura ou a narração, não sei se eu entendi errado isso, porque eles estão praticamente em 2 ou 3, né? 3. E o Gregório vamos dizer, é o imperador do reino das trevas ali, né? Então, eles têm uma missão árdua, né? Então, eu senti esse um pouco que talvez, não sei se ele misturou a ideia de vida material com prisão material, com dificuldade material, com a dificuldade espiritual que ele vai ter. Ou seja, os mundos se misturam, né? O mundo espiritual e o mundo material. Eu tive essa percepção, principalmente nesse final. E eu ia até perguntar, Cláudio, se esse fundo de tela seu seria o castelo do Gregório. Mas viu, Cláudio? Na verdade, aí eles estão por causa da Matilde, que é a mãe do Gregório em vidas anteriores, né? Ela vai futuramente ela vai Roberto, volta, olha, ele fugiu. O Gregório tem uma frase que na narração não apareceu, que o Gregório, ao escutar o nome de Matilde, ele estremeceu. Ele treme. Então ele sabia do que se tratava, ele já pressentiu do que se tratava. E, João, o que eu imagino a respeito da sensação que a André está tentando descrever, ela talvez não seja exatamente um medo, mas assim um espanto diante
vamos lembrar de novo aquilo que eu tenho falado, né? Quantas excursões já não aconteceram? Sim. Que o André Luiz fez? Nossa, quantos lugares já foi? Talvez um dos bem marcantes foi quando ele foi lá conhecer a casa transitória, né? Lembra? Fabiano. Casa de Fabiano, lembra? A casa transitória de Fabiano? Que eles saíram de lá da casa e foram percorrer aqueles charcos, aquelas regiões para acudir pessoas ali e tal. Nas descrições que a minha memória guardou dos livros até agora, a mais terrível tinha sido essa daí, da casa transitória de Fabiano. Não da casa, né? Mas daquele redor, daquele ambiente que depois veio o fogo regenerador e etc. Era a mais terrível que foi descrita. Mas essa aqui é muito pior. Então, o André está sentindo-se assim numa situação de uma mistura de espanto com o que vai acontecer, como é que vai ser, confiante. Né? Confiante que o Gubbio, inclusive, falou, olha, vocês têm um recurso fundamental que vocês conhecem bem, que é a oração. Então, fica de boa aí, agora aguenta a parada porque vai ser pesado. Então, o André Luiz está, de certo, que ansioso naquela situação, né? Mas, entendeu, João, o que eu quis dizer? Não acho que ele esteja, assim, amedrontado pela presença do indivíduo lá, até porque, vamos dizer, era algo previsto, né? Encontrar com o cara lá para tentar ajudar ele e tal. Só que talvez ele não tinha imaginado que teria que percorrer tantas imagens terríveis, né? Uhum. Assim, e então, assim, o que é esse cenário aqui atrás, já que alguém viu? São imagens e sensações. As sensações são terríveis. É verdade. E esse cenário aqui é uma reprodução, sim. É uma reprodução que eu fiz assim, eu peguei meu estagiário e falei para ele, olha, peguei o resumo do Roberto, falei, olha, leia o que está escrito aqui e reproduz para mim, em imagem. Aí saiu isso daí. Olha. Bom, eu vou pôr o vídeo aqui para a gente poder finalizar, senão vai acabar estourando o tempo aqui. Não só, acho que agora são 4 minutos, tá? Mas vale a pena, ele vai pegar pesado aí, tá? Vamos. Mas o capítulo é pesado também, né? Então, tem que refletir sobre o que a gente está aprendendo. Vamos lá. Estava com medo, né, André Luiz? Agora estão chegando na boca da fera. Só que a fé, o amor, mantém o equilíbrio daqueles que estão a serviço do bem. E aqui nós pudemos ver desde o começo esta forma bastante segura com que Gubbio dá a André as explicações. Ele vai descrevendo o ambiente e, como vocês veem, ele é pobre na periferia e é grandioso no centro. Mas o mais interessante, logo no começo do texto, é que ele está explicando que na Terra essas entidades querem preservar as coisas fúteis, as coisas levianas, porque elas se abastecem. Esses espíritos que estão nessa região, eles comem o psiquismo das pessoas. Eles vão se abastecendo daquilo que na Terra representa a doação de energia, que para eles é agradável. Por isso é que eles não trabalham, por isso que eles são ociosos, eles são sanguessugas, como ele disse aí no texto, são lampreias que sugam as pessoas, aí, lampreias insaciáveis, que estão no oxigênio, no oceano do oxigênio da Terra. Suspiram por voltarem ao corpo físico, já que eles não mudaram a mente para elevarem-se. Mas como eles não voltam, eles ficam em volta dos encarnados, como se fossem fetos comendo as energias da mãe. Eles consomem altas reservas de força dos seres encarnados, que aceitam a sua companhia. E então, como eles são
espíritos que tomam o leitinho que os homens produzem vibratoriamente. Por isso é que surge esse desespero com que eles se defendem, ou eles defendem no mundo os poderes da inércia. Esse lixo que nós estamos vendo hoje, o sexo como motivo de vida, a maneira grotesca de relacionarmos a arte, os diversos tipos de manifestação primitiva, a falta de equilíbrio emocional, o descaso com a maternidade, com o respeito ao ventre materno, a ridicularização da crença, seja ela qual seja, a mistura dos interesses de Deus com os interesses mundanos, a teoria da prosperidade, levando pessoas para a igreja para ganharem dinheiro, o culto ao corpo, a beleza estética, os modismos, as coisas que as pessoas são levadas a fazer para terem um corpo parecido com aquelas estrelas, novelas e programas de entretenimento ridículos, grotescos em todas as partes, mantém as pessoas vivendo do lixo e abastecendo essa comunidade vibratoriamente presa aos encarnados por esse mesmo motivo. E é isto que nós estamos vendo na Terra hoje multiplicar-se. Certames absurdos que mantêm milhões e milhões de pessoas atentos a coisas banais sem nenhuma importância, e escolas relegadas à ruína por falta de investimento, certames esportivos, Copas do Mundo, Olimpíadas que gastam milhões e corrompem as esperanças dos povos, e hospitais caindo aos pedaços, faculdades sem recursos, tecnologia jogada no lixo. Tudo isso mantido por este padrão vibratório ocioso que está preso ao mundo físico e aceito por pessoas que se sintonizam com essa mesma preguiça. Quanta coisa nós estamos aprendendo neste livro, tudo aplicado ao que nós somos. Libertação. Hoje foi só o capítulo 4, agora a coisa começa a ficar quente. Agora a coisa começa a esquentar. Agora estão com o Gregório. Aí vão chegar na Terra. Mas isso é para os capítulos seguintes. Então, muito obrigado. Ô, Roberto, eu não queria falar disso, né? Mas aí o André Luiz Ruiz resolveu falar, né? Tá bom. Tá certo, ele falou. Falou, né? Pois é. E você sabe que o André... bom, claro que você sabe. Não, deixa pra lá, vai. Vamos seguir. Segue, vamos, senão... Eu conheço o André, que eu frequentei lá 12 anos. Pois é. Naquele centro lá, né? Então, ele realmente é um cara interessante. Não tem papas na língua. Não. Malu, faz oração, Malu, porque a gente tá ficando... Se ela quiser fazer, né? Não sei se ela... Vamos ver, acho que ela quer. Vamos ver. Porque a Malu é boa na prece também. Viu? Sou nada, Roberto, não sou. Não. Quem é bom é o Vanderlei, viu? É Vanderlei, verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos, então, acalmando um pouco os nossos sentimentos após essas informações tão importantes que recebemos. Vamos procurando também nos sentir fraternos e unidos entre nós, como se estivéssemos de mãos dadas em pensamentos. E vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bondosos espíritos amigos, por esta oportunidade que tivemos hoje de reforçar esse nosso aprendizado com tanta informação detalhada, tão útil ao nosso conhecimento das coisas espirituais, que nos possibilita melhorarmos as nossas atividades, a nossa conduta do dia a dia. Pedimos a Jesus que possa permitir que outras pessoas também tenham esta maravilhosa oportunidade que nós estamos tendo, deste aprendizado tão importante para o nosso futuro espiritual. Agradecemos, pedimos a Jesus ainda que visite os nossos lares,
que impõe as suas mãos sobre as nossas cabeças, nos aplicando as energias, os fluidos que cada um de nós mais esteja precisando, também daqueles que sabemos em necessidades, sejam amparados por Jesus, Divino Mestre, pela espiritualidade missionária. Agradecemos de todo o nosso coração por esta noite maravilhosa. Muito obrigada, Pai. Louvado seja, para sempre seja louvado. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Malu. Obrigado a todos. Ótima semana. Boa noite para todos. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você, Rega. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Eu também.